Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Aqui o Eduardo, gerente de projetos da ITEP, da gestão aí 22/1. E aí vou trazer aí algumas percepções referentes a como a gente pode estar aplicando algumas ferramentas, em específico 4, do mapeamento de processos, tá? E aí, traçando um pouco mais como aplicar elas, que metodologias devem ser usadas, tá? Eu vou traçar isso dentro da CIPOC, dentro do POP, fluxograma, e por fim aí vou trazer a parte do loop, tá? E falando um pouco mais sobre CIPOC, é uma ferramenta um pouco mais abrangente, um pouco mais geral sobre um processo, ou seja, o próprio nome dela, a sigla ali, já traz os pontos que ela traça, né? Então, supplier, input, processo, output, customer, que traz a ideia dos fornecedores, entradas, o processo em si, que pode ser a etapa do processo ao centro, as saídas e o cliente, tá? A gente pode estar aplicando ela de diversas maneiras, e aí traçando um pouco mais sobre isso, quando a gente fala, por exemplo, de uma aplicação dentro do setor de tecnologia, em específico startups, a gente está falando de aplicações mais abrangentes, seja integração de sistemas, seja processos que tenham um nível de entendimento mais geral e que a gente queira entender como ele funciona, quem vai estar desenvolvendo ele, quem vai utilizar dele, seja um setor ou seja propriamente pessoas específicas daquele setor, colaboradores ou até lideranças, tá? E a gente define esse objeto de estudo, esse objeto de mapeamento, que é o processo. Aí, a partir disso, a gente vai destrinchando ele, isso tudo através de construções de entrevistas, acompanhamento dessas atividades que são desempenhadas que estarão desenvolvidas dentro da CIPOC, e a gente valida aí com os entrevistados. É muito importante essa parte de validação, porque a gente constrói a ferramenta, pega as nossas percepções, e aí, a partir disso, valida e define que aquele é o melhor jeito de se realizar aquela etapa, o jeito mais assertivo, o jeito mais econômico e o jeito mais viável dela ser desenvolvida, tá? E a gente mapeou e finalizou com essa validação, perfeito? Aqui tem um exemplo clássico aqui de uma das nossas consultorias, a Nota I2, que eu fui consultor, tá? Traça ali o processo, que é a configuração de impressora. Ao centro, vocês veem as etapas desse processo, tá? A gente vê também a parte dos fornecedores, ali, clientes, que é o cliente inicial da Nota I, né? Aquele cliente que é o cliente do nosso cliente. O suporte também, falando então de uma área que vai utilizar essa informação. E aí também se fala sobre o suporte em específico através do live chat, que é através de uma ferramenta específica que aquele setor utiliza. A gente fala também dessa saída, dessas entradas, as entradas, ou seja, o que eu preciso para iniciar aquela etapa, como, por exemplo, mensagem do cliente para poder iniciar a conversa com o cliente, e aí sai aí uma solicitação ao suporte como uma saída, só trazendo um exemplo fragmentado, perfeito? E aí, entrando um pouco mais aqui, a gente também tem o próprio fluxograma aqui, que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe. Então, também entra nessa ideia de um mapeamento mais geral, mas ele em específico traz os caminhos que aquilo deve ser realizado. Aqui a gente já falando de cadastrar a rota validada, passando por 3 setores distintos. Na parte superior a gente vê a operação comercial. Esses setores estão em conjunto porque eles desempenham suas atividades em conjunto. E embaixo tem o setor que desempenha a atividade ali sozinho pelos quadrantes, tá? E aí, trazendo aí um pouco mais, a gente vai para construir o itinerário, vai passando por solicitar o cadastramento da rota, passando por cada uma das etapas, isso a gente desenvolvendo através de entrevistas, acompanhamentos, validando com gestores da área, tá? Para entender que isso deve ser feito da melhor maneira possível. Vocês veem ali no fluxograma possibilidades diferentes de um caminho, então o ponto já foi cadastrado, se sim, ele segue uma orientação, caso ele não tenha sido cadastrado, a gente vai ter que cadastrar esse ponto aqui, nos atendo a, em específico, esse fluxograma da Henrique Stefani, tá? Na sequência, a gente fala também sobre POP, POP, o procedimento operacional padrão, segue a mesma estrutura no qual a gente vai acompanhar e fazer perguntas para o nosso cliente, para entender como esse processo deve ser realizado, em específico, da melhor maneira que esse processo deve ser realizado. Quando a gente faz um mapeamento da melhor maneira possível, a maneira mais assertiva que algo deve ser realizado, a gente está fazendo um mapeamento to be, tá? Só para a gente também ter isso em mente. O mapeamento ele é dividido em to be e as is, ou seja, como é, e o to be como deveria ser. O to be, a gente geralmente se atém a já chegar de maneira assertiva como aquilo deve ser realizado e da melhor maneira possível, já tendo esse entendimento. Caso a gente não tenha esse entendimento, a gente primeiro faz o as is, como é, e depois faz o to be, como ele deveria ser, e aí aplica ele e vai desenvolvendo, tá?
Então, a estrutura segue essa mesma, de fazer entrevista, acompanhar em tempo real como isso acontece, fazer processos de validações depois que as ferramentas estão previamente prontas, para que aquilo seja, tenha o aval, então, das lideranças e dos próprios colaboradores que desempenham aquela atividade, tá? E aí, a partir disso, a gente deixa aí como, a partir que a ferramenta estiver pronta, a gente deixa ele como padronizado para o processo ser feito dessa maneira, tá? Aqui a gente tem um pop aí da La Sorella, falando de um restaurante específico aqui de Santa Maria, então ali está destrinchado o modo de preparo, a porção que é feita com as medidas específicas desse galeto temperado, ali poderia ser galeto temperado, mas poderia ser qualquer outro tipo de processo, de preparo, não só galeto, mas poderia ser uma picanha temperada, poderia ser também de outras áreas específicas, como, sei lá, no área de arquitetura, falando de como passar de um software 2D para um software 3D. Então, a abrangência das ferramentas é muito específica e muito clara, tá? E aí, o galho temperado aqui, como deve ser feito, cuidados essenciais e cuidados adicionais para que a pessoa, em alguns pontos ali do processo, esteja atenta para que não tenha erros ou retrabalhos, tá? E aí, como se fazer um loop, entrando nessa última ferramenta aí, que é a lição de um ponto, tá? Onde ele traça ali também como deve ser feito e realizado, bem similar ao POP, tá? E também ao fluxograma, mas ele é bem mais visual, tá? Então, ele é voltado bastante para a área de tecnologia, no qual a gente tira prints da tela, mas, claro, pode ser utilizado em outros segmentos, mas quando a gente está falando de área de tecnologia, ele é bem usual, porque a gente destaca ali bem como um processo deve ser realizado, clicando em tal parte, entrando em tal configuração, tá? Seguindo a mesma estrutura do mapeamento de processo, ou seja, a gente mapeia com entrevistas e acompanha, vai tirando os prints conforme aquele processo vai sendo realizado, e aí isso a gente pode deixar, isso a gente deixa em cargo, então, do colaborador, para ele fazendo isso, e verifica com o gestor a melhor maneira daquele processo ser realizado para que os prints estejam de acordo com a maneira mais assertiva, perfeito? Aqui a gente tem um exemplo dessa lição de um ponto, que também foi na mesma consultoria, lá que a gente estava falando, quando a gente falou no primeiro mapeamento, tá? Que é a alteração do nome do produto na versão 1. Tá? Ou seja, aqui tinha outras versões dessa alteração de produto, tá? Então, a gente destacando onde deve ser clicado, onde deve se ir, onde deve se apertar para poder editar o produto, para poder fazer essa alteração, tá? E aí isso segue até o fim do processo. Mas essa lição de ponto é bem mais visual, bem mais no encontro dele não ter dúvidas de onde ele deve clicar, onde chegar dentro do processo, perfeito? Mas num panorama geral seria isso. Aí qualquer dúvida vocês podem ou chamar o nosso Prabente, ou enfim, tá conversando um pouco mais com a gente, perfeito?